Queridos irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Amém. Que alegria retornar à acolhedora cidade de Cubatão. Que alegria poder reunir-me com o povo mais feliz da terra para prestarmos culto ao Senhor nosso Deus. Quero glorificar a Deus, exaltá-lo, honrá-lo por esta tão preciosa oportunidade que recebo como um privilégio de poder estar convosco mais uma vez. Quero também nesta oportunidade agradecer e ao mesmo tempo louvar a Deus pela vida do pastor Carlos Roberto, que com muito carinho sempre nos acolhe aqui. Agradecê-lo pelo convite. Na verdade, eu tive que remanejar algumas agendas e registro aqui minha gratidão ao pastor Emanuel Júnior, que facilitou para que eu estivesse aqui hoje. Quero, nesse instante, louvar a Deus pela sua vida e pelo seu pujante ministério. Glorificar a Deus pela vida de sua esposa, irmã Sara, e desejar que as mais ricas e copiosas bênçãos dos céus continuem recaindo sobre vocês. Quero também dizer-lhes que estou feliz, pois desta feita venho acompanhado do pastor Marcos Pinho, do cooperador João. Por sinal, o Marcos Pinho dirige uma congregação que eu acredito que pelo menos uns 10% de lá foram membros aqui de Cubatão. Ele dirige a nossa ADBA no Iguatemi, onde há muitos irmãos que serviram a Jesus aqui. E hoje, quando vínhamos para cá, identificamos esta verdade. Também acompanhado do pastor Roque, que é conhecido de todos vocês, a querida irmã Eneida, que estão também servindo a Jesus entre nós, liderando congregação e produzindo muito, são muito especiais para o nosso ministério. Eu fico feliz de tê-los comigo nesta oportunidade. Alegria de rever aqui nesta feita o pastor Levi, que parece que não está, saiu um minutinho, mas deixo aqui registrado minha alegria por revê-lo. E quero, em meu nome, em nome de minha esposa, de minha família, em nome da nossa ADBA, que é a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Araraquara, também em nome do Conselho Regional Sudeste da CGADB, da qual faço parte como vice-presidente, parabenizar, felicitar a nossa igreja aqui em Cubatão pelos 100 anos de evangelização e pelos 90 anos de profícuo trabalho. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando o pastor, sua família, o ministério, a diretoria e toda esta igreja. Que estes 90 anos sejam um tempo de pavimentação de uma longa estrada que ainda há de produzir muitos momentos felizes e contabilizar muitas vitórias para esta igreja e este ministério. Parabéns, pastor Carlos, parabéns, Assembleia de Deus, Ministério de Cubatão. Que Deus continue sendo glorificado, honrado e louvado através da vida de cada um dos membros desta querida e atuante igreja. Irmãos, eu quero convidá-los nesse instante para que comigo abram vossas Bíblias para uma reflexão na palavra do Senhor, que encontra-se no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4.
vamos ler os conhecidos 7 versículos deste capítulo. Por favor, aqueles que podem e estão com o exemplar da Bíblia Sagrada, abram-nas comigo e nós leremos este texto anunciado. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Assim nos diz a palavra: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Amados, à luz deste texto, esta noite, quero falar-lhes a palavra de Deus, vinculando-a ao seguinte tema: Deus tem compromisso. Mais uma vez, para ficar bem assentado na mente e no coração dos irmãos, Deus tem compromisso. Queridos, esse texto é um texto bastante conhecido por todos nós, pois mesmo antes de nossas crianças serem alfabetizadas, na escola bíblica dominical, elas já têm contato com esse texto através das pinturas, dos desenhos, das ilustrações, das mensagens ilustradas. Esse texto é um texto que traz para todos nós um leque vasto de temas. E assim sendo, é certo e verdadeiro que muitos de nós já ouvimos muitas mensagens extraídas deste texto. Eu também, em função de ser um texto com temas variados, já tive a oportunidade de pregar muitas vezes nesse texto, com muitos temas diferentes. É um texto que traz um leque variado de temas. E devo dizer aos meus irmãos, nestas palavras introdutórias, que este texto, ele não foi e nunca será apologia, em primeiro lugar, à má administração de quem quer que seja, a falta de planejamento de alguém,
Até porque o próprio Senhor Jesus, ele disse que quando alguém intenta em edificar uma torre, antes de lançar as bases, deve sentar-se, fazer um planejamento para então estabelecer a edificação desta torre, a fim de que, iniciando-a, não interrompa a construção e passe vergonha diante daqueles que passarem e verem um projeto inacabado. De maneira que Deus não tem compromisso com a falta de planejamento de ninguém. Em segundo lugar, esse texto, ele não é uma apologia para a irresponsabilidade de quem quer que seja. Até porque, neste nosso meio pentecostal, de vez em quando, a gente encontra alguém dizendo: vou comprar para Jesus pagar. E Jesus não anda atrás de crente pagando as nossas contas. Então, este texto não é uma defesa para a irresponsabilidade de quem quer que seja. Eu devo, diante da responsabilidade para anunciar esta palavra esta noite, dizer aos meus irmãos que Deus é maravilhoso. Deus cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes. Deus, Ele cuida da gente de uma forma maravilhosa. Claro que existem as fases da nossa vida, fases em que nós passamos por momentos de provação, mas o nosso Deus, no tempo devido, Ele cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. Mas esse texto não é defesa à vaidade pessoal de ninguém, porque existem aqueles que compram o que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionarem quem não conhecem. E Deus não tem compromisso com a vaidade pessoal de quem quer que seja. Então, com quem Deus tem compromisso? Eu vou dizer-lhes, e para esta primeira afirmação, nós devemos entender quem é este homem que veio a falecer e deixou a família em situação difícil, a família endividada. O texto nos diz, em primeiro lugar, que este homem, ele era conhecido do profeta Eliseu. Observem que quando a viúva vai ao encalço do profeta Eliseu e chega diante dele, ela diz: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes. O verbo saber aí, no hebraico, é iadá, que significa conhecer, mas vai além de conhecer, significa conhecer familiarmente, ter intimidade. Então, quando ela diz, tu sabes, ela está dizendo, tu conheces o meu marido. Ela não está dizendo que ele se encontrou com Eliseu casualmente. Ela não está dizendo que por acaso em algum momento eles se encontraram. Ela está dizendo, tu conheces ele intimamente. Lembro-me de que minha avó, ela tinha um adágio e dizia sempre, meu filho, para conhecermos alguém, nós precisamos de comer um saco de sal juntos. Não é só numa colherzinha de sobremesa. Então,
quando eu digo que este homem era conhecido do profeta Eliseu, eu estou dizendo que ele teve relacionamento com o profeta Eliseu. Em segundo lugar, o texto nos diz que este homem era obreiro do profeta Eliseu. Vamos retornar à expressão da esposa viúva que dizia ao profeta: meu marido, teu servo. Servo aqui é abad, que significa escravo, servidor, trabalhador, labutador. Este homem que morreu, ele não era alguém que subia no palco depois que o palco estava pronto. Este homem que morreu, ele não era alguém que transitava pelo tapete vermelho depois que o tapete era estendido. Este homem que morreu, ele não era alguém que entrava debaixo dos holofotes depois que os holofotes estavam acesos. Este homem que morreu era alguém que construía o palco. Este homem que morreu era alguém que estendia o tapete. Este homem que morreu era alguém que acendia os holofotes. Era alguém que arregaçava as mangas e não tinha preguiça de trabalhar. Era obreiro, servidor, labutador, trabalhador. Em terceiro lugar, este homem era um crente fiel. Queridos irmãos e minhas irmãs que me ouvem esta noite, todos nós temos placidez, temos facilidade em estabelecermos conceito das pessoas. Vocês estão olhando para mim e estão estabelecendo conceitos a meu respeito. Isso é próprio de nós, seres humanos. Olhamos para as pessoas, temos um contato visual com as pessoas e a partir daí estabelecemos conceitos destas pessoas. Isso é fácil, mas eu devo lhe dizer que nem sempre os conceitos que nós estabelecemos das pessoas são conceitos corretos. Às vezes, e não poucas vezes, nós nos enganamos a respeito de pessoas. Ora, observem os irmãos que vocês estão estabelecendo um conceito a meu respeito. E talvez, possivelmente, este conceito é um conceito positivo, pois vocês estão me vendo de terno, de gravata, com o microfone na mão, pregando nos 90 anos da Assembleia de Deus de Cubatão. Então vocês vão estabelecer um conceito: este pastor é um homem de Deus, este pastor é uma bênção. Mas vocês não têm legitimidade para esta afirmação, porque vocês não me conhecem intimamente. Vocês estão me vendo aqui, mas tem alguém que me conhece profundamente. É a minha Sheila. A minha Sheila, nós nos casamos já fazem 35 anos. Em fevereiro faremos 36 anos de casado. Nós namoramos 2 anos. 38 anos de relacionamento. Ela me conhece em todos os momentos da minha vida. Ela me conhece em todas as circunstâncias. Ela me conhece de todas as maneiras. Se ela chegar aqui e disser para vocês: o pastor Leidir é um homem de Deus, vocês acreditem, porque ela me conhece profundamente.
E observe o que é que aquela viúva disse: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Ela estava dando testemunho de que este homem era um crente fiel. Glória a Deus. Tem crente fiel aqui esta noite? Se houver, levante bem alto a tua mão. Glorifique a Deus, crente temente a Deus. Mas o melhor de tudo é poder levantar a mão na presença da família. Os pais nos vendo, o marido, a esposa, o cônjuge te vendo. Ele está aqui, na presença da tua família. Você pode adorar a Deus pela fidelidade. Levante a tua mão e faça isso. Ele era um crente fiel. Ele era um obreiro. Ele era, na verdade, um trabalhador. E o texto nos diz ainda, meus irmãos, que ele era, além do crente fiel, além de um obreiro, trabalhador, ele era conhecido do profeta Eliseu. Mas devo dizer-lhes que esse homem, e para isso eu reporto-me aos dias do profeta Elias, o homem que sai de Tisbe e vem para a presença do rei Acabe, e com autoridade ele diz: não vai cair chuva dos céus e nem orvalho na terra, senão segundo a minha palavra. Entrega a mensagem, vira as costas e vai embora, porque profeta que é profeta não está preocupado com a repercussão da mensagem. Profeta que é profeta não está preocupado com as curtidas, com os likes, com as visualizações. Profeta que é profeta entrega a mensagem para agradar ao Senhor que lhe enviou a mensagem que recebeu. Profeta que é profeta não está preocupado com recompensa. Elias entrega a mensagem, vira as costas e vai embora. A seca começa. E quando a seca se instaura na nação, Jezabel fica perturbada e começa, com o intento de silenciar a voz de Deus, a perseguir, a eliminar os profetas de Deus. Diz-nos a Bíblia que Obadias, ele então, para não permitir morrerem os profetas, estrategicamente, ele separa um grupo de 100 profetas em 2 grupos de 50, os esconde, e o texto nos diz metaforicamente que Obadias alimenta esses profetas com pão e água. Observem os meus irmãos que para alimentarmos 100 homens em dias de bênção, em dias em que a abundância já é oneroso, imaginem alimentar 100 homens em um tempo de escassez. Obadias investe para alimentar esses 100 homens. E o historiador judeu de grande credibilidade, Flávio Joséfo, ele diz que quando Obadias não tinha mais recurso para alimentar os homens de Deus, os profetas, então ele toma emprestado
para através desses recursos emprestados alimentar e não deixar perecer os homens de Deus. E antes de quitar esta dívida, Obadias parte para a eternidade, deixando a família endividada, que é esta família do capítulo 4 do primeiro livro dos Reis. Então, eu devo lhe dizer que este homem que morreu, ele era um investidor do reino de Deus. Logo, com quem Deus tem compromisso, Deus tem compromisso com investidores do reino. Deus tem compromisso com investidores do reino. Vou reafirmar: Deus tem compromisso com investidores do reino. Aleluia! Você tem investido no reino ao longo dos 90 anos da Assembleia de Deus em Cubatão. Muitas famílias, muitas vidas têm investido no reino aqui nesta igreja. E eu venho aqui esta noite, na autoridade do Espírito Santo, para lhe dizer que Deus tem compromisso com todos aqueles que são investidores do reino. Nada passará desapercebido. As suas lágrimas que têm sido investidas no reino, as noites mal dormidas, as horas acordado na madrugada, o levantar de mãos, a adoração não passará desapercebido. Os dízimos devolvidos, as ofertas generosas investidas, não passará desapercebido. Os jejuns não passarão desapercebido. O evangelismo não passará desapercebido. Eu vim aqui esta noite para lhe dizer: Deus tem compromisso com investidores do reino. Portanto, se você é investidor do reino, levante uma de suas mãos esta noite, porque eu trago uma mensagem do céu para você. O céu te diz esta noite: eu tenho compromisso contigo, eu tenho compromisso com os teus filhos, eu tenho compromisso com os teus netos, eu tenho compromisso com as gerações que descenderão de ti. Diz o Senhor: nada passará desapercebido. Eu tenho compromisso contigo. Aleluia. Aleluia. Rakalabashandaramai. Ora calamashandarabai. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Porque as gerações que descenderão de nós, eles estão compromissados com Deus, e Deus compromissado com eles. Mas eu sei que nesta noite aqui já existem muitos que têm recebido a recompensa do investimento daqueles que vieram antes de nós. Antes de nós passaram nossos familiares por aqui, investiram, e hoje você está recebendo a recompensa deste investimento. Glória a Deus. Por favor,
Se isso não te constranger, segure a mão de alguém e diga para ele: Deus tem compromisso com o investidor do reino. Você é investidor do reino. Deus tem compromisso contigo. Deus tem compromisso contigo. Deus tem compromisso contigo. Glória a Deus. À luz deste texto, em segundo lugar, Deus tem compromisso com quem tem atitude, com quem age, com quem toma iniciativa. Observem os irmãos que nestes 7 versículos nós encontramos aqui 21 verbos pelo menos. Eu anotei aqui que encontramos o verbo viver, o verbo clamar, o verbo dizer, o verbo morrer, o verbo saber, o verbo temer, o verbo ir, o verbo levar, ser, fazer, declarar, ter, pedir, entrar, fechar, deitar, pôr, partir, trazer, vender, pagar. Todos estes verbos estão inseridos nestes 7 versículos apenas. E o verbo, todos os senhores são sabedores, ele tem uma função. Qual é a função do verbo no texto? É de mostrar e de dar movimento ao texto, de dar ação ao texto. Se retirarmos os verbos de um texto, o texto fica sem ação, sem movimento. Quando inserimos verbos nos textos, os verbos dão movimento ao texto, dão ação ao texto. E nós temos aqui 21 verbos mostrando que esse texto é um texto que tem pessoas de atitude, pessoas que têm movimento, pessoas que têm iniciativa, pessoas que agem. E quando eu falo disso, eu me lembro, irmãos, de Moisés, quando aquele fato fenomenal aconteceu, lá no Êxodo capítulo 3. O que era fenomenal? A sarça ardendo em fogo e não se consumindo. E diz-nos a Bíblia que Deus então se manifesta a Moisés e diz que havia de, através dele, libertar o povo de Israel. E os irmãos são sabedores de que Moisés começa então a estabelecer uma argumentação com Deus para não aceitar a missão. E Moisés faz alguns questionamentos ao Senhor. Entre os questionamentos, Moisés indaga-lhe: qual é a garantia de que o Senhor estará comigo e de que o povo me aceitará? E Deus lhe diz: o que é isso que tens em suas mãos? E Moisés diz: é um cajado. Deus diz: lança o cajado no chão. Moisés lançou o cajado, e agora não era mais um cajado ao chão, era uma víbora, era uma serpente. E o que se desenha a partir de agora parece até cômico. Imagine Moisés lá no deserto de Midian, com 80 anos de idade, correndo de uma serpente. Lá vai Moisés correndo, e a serpente correndo atrás de Moisés. É o que o texto diz. Moisés correndo, e a serpente correndo atrás de Moisés. Moisés correndo, e a serpente correndo atrás de Moisés. Eu não sei por quanto tempo durou esse cenário, mas a minha mente nervosa pensa que Moisés olha para o Senhor e diz: Senhor, e agora? Até quando? E Deus responde para Moisés: Moisés, depende de você, é você que determina o tempo. Toma uma atitude, pega a serpente pela cauda. Moisés
para de correr, a serpente para, Moisés vai e pega ela pela cauda, e não era mais uma serpente, era um cajado novamente. Oh, meu amado e querido irmão, Deus tem compromisso com quem tem atitude. Pegue a serpente, enquanto você correr, a serpente continuará perseguindo você, a luta continuará, o problema continuará. Pare de fugir, diz o Senhor, em frente, cara a cara. Aleluia, aleluia. Levante-se pela madrugada bem cedo, higienize-se, veste a melhor roupa, passe o melhor perfume, olhe no espelho, e se não houver quem profetiza para você, você mesmo profetiza e diga: hoje é o teu dia, é hoje que a porta vai abrir, é hoje que o inimigo vai fugir, é hoje que o problema vai ter solução, e vai para cima, em nome de Jesus. Aleluia. Pare de correr, pare de fugir. Deus não te deu um espírito de covardia, um espírito de temor, para você ser como aqueles que recuam. Não, senhores, Deus nos deu um espírito de poder, um espírito de moderação, um espírito de amor, para avançarmos no nome precioso de Jesus. Levante uma de suas mãos aos céus. Deus tem compromisso com aqueles que tomam atitude. Receba unção, receba poder, receba graça de Deus e avance. Em nome de Jesus, avance. Não recue, não volte atrás, nem um passo para trás. Deus tem compromisso com quem toma atitude. Glória a Deus. À luz desse texto, em terceiro lugar, Deus tem compromisso com quem não abre mão da herança recebida. Observem que os credores chegaram na casa para levar os filhos, bateram na porta. A mulher foi atender, e os credores disseram: viemos levar os seus 2 filhos para serem escravos. Era legal, não era moral, mas era legal a atitude dos credores. Pois, meus irmãos, aquela civilização estava debaixo da lei, do código chamado Código de Hammurabi. E o Código de Hammurabi dizia que, se alguém contraísse uma dívida e não tivesse com o que pagar, pagaria com trabalho escravo, e se impedido fosse, os seus herdeiros responderiam em seu lugar. Então, quando os credores chegaram e bateram na porta para levar-lhe os 2 filhos, eles estavam fazendo algo legal, mas para aquela mãe, os filhos não eram bens transferíveis. Eu sou de uma região em que, quando a gente quer falar não, a gente diz Os credores chegaram e bateram na porta e disseram: vamos levar os seus 2 filhos. A mulher disse, a mãe disse: leva não. Os meus filhos são herança do Senhor, não são bens transferíveis. Oh, glória a Deus! Meus amados irmãos,
não abram mão da herança que vocês receberam. Existem valores que são inegociáveis. Valores que jamais poderão ser colocados na mesa de negociação. Satanás tem te provocado para trazer os seus valores, os valores que Deus te confiou para a mesa de negociação. Mas Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: não coloque os valores que eu te confiei na mesa de negociação. Que o mesmo Espírito que esteve sobre Nabote repouse sobre cada um de nós esta noite. E quando Acabe chegar para dizer: eu quero a tua vinha, você diz: não dou. Quando Acabe disser: troque a tua vinha, você diz: não troco. Quando Acabe disser: me vende a tua vinha, você diz: não tem preço. Esta vinha tem valor. Esta vinha tem valor. Deus me guarde de negociar a herança que eu recebi de meus pais. Não negocie, não abra mão, ainda que custe o teu sangue, ainda que custe a tua vida. Morra apegado aos valores e às heranças que Deus tem te confiado, mas não seja um covarde. Não entre para a história como um covarde. Aleluia. Eu pastoreei o irmão Juventino, e ele chegou para mim e disse: pastor, quando o senhor for a São Paulo, eu preciso que o senhor faça um favor. O senhor leve para a Americana a minha esposa, a Leni, e o meu filho Lucas. Eu disse: pois não, eu posso verificar aqui na agenda a próxima viagem e vamos levá-los. Mas o que está acontecendo? E ele disse: o Lucas está com uma dor na perna e os médicos aqui não conseguem identificar. Eu marquei com eles e viajamos. Eu levei a irmã Leni e o Lucas, os deixei lá. 30 dias depois, mais ou menos, eu recebi o irmão Juventino. E o Juventino me disse: pastor, infelizmente, eu vou precisar de voltar para a Americana, vou mudar para lá, pois eu não tenho aqui base familiar para me dar apoio. E o Lucas foi identificado, foi diagnosticado com um tumor maligno na perna. Ele está com câncer na perna, e lá os recursos são melhores, e eu tenho base de apoio. Eu, com muita tristeza, orei por ele, um obreiro valente, companheiro leal, e os despedi e eles foram. Passaram-se alguns dias, eu recebi perto da meia-noite um telefonema em casa. Atendi, era o irmão Juventino, e ele me dizia: pastor, eu preciso que o senhor me ajude. E eu dei alguns conselhos para ele. Eu li alguns textos da Bíblia e eu disse: irmão Juventino, ore, Deus vai te dar vitória. E ele disse: pastor, o senhor não está me entendendo. Pastor, eu não tenho mais forças para orar. Me ajude, por favor. Eu disse: irmão Juventino, eu estou entendendo. Ele diz: pastor, quando eu olho para a perna do meu filho sob a cama, eu não sei se estou olhando para a perna de um homem ou se estou olhando para a perna de um elefante. Meu filho está deformado, pastor, me ajude. Eu disse: eu entendi, irmão Juventino, eu vou te ajudar. Vamos desligar o telefone agora e eu vou entrar em oração por ti.
Desligamos e eu dobrei os meus joelhos e comecei a orar. Confesso aos irmãos que não orei mais do que 5 minutos antes de ouvir a voz do Espírito Santo, que me disse: tranquiliza o teu coração, porque dele estou cuidando eu cuido. Continuei em oração mais algum tempo. Passado mais ou menos uns 15 a 20 dias, eu recebi à tarde uma ligação, e do outro lado da linha o juventino gritava e dizia: pastor, 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 pastor. Eu disse: o que está acontecendo, juventino? Calma, fale o que aconteceu. Pensando no pior, ele disse: pastor, está um rebuliço aqui no hospital. Os médicos não entendem mais nada, porque o tumor desapareceu. O Lucas está curado, pastor. O câncer desapareceu. E nós estamos indo para casa com o Lucas, pastor. Levante a sua mão e adore ao Deus que cura câncer. Ele cura. Aleluia. Glória a Jesus. Alguns dias depois, no mês de janeiro, eu recebi a família em casa. E a irmã Leni foi me contar os processos. E ela disse: pastor, os médicos me chamaram e me disseram: mãe, está aqui a autorização, assine para que amputemos a perna do Lucas. Ela pegou a autorização, disse ela, abaixei a cabeça e comecei a orar. Levantei os olhos, olhei para os médicos e disse: eu não posso assinar. Os médicos tentaram me convencer, disse ela: mãe, é melhor a senhora assinar e sair daqui com seu filho sem uma perna do que perder o seu filho. Ela disse: eu não sei de onde tirei forças, mas das fraquezas eu tirei força. E eu disse: não posso assinar. Deus me deu o Lucas com as 2 pernas, e é com as 2 pernas que ele vai sair andando deste hospital. Glória a Deus. Eu venho aqui contar-lhes esse testemunho para dizer-lhes que Deus tem compromisso com quem não abre mão da herança recebida. Um milagre aconteceu, porque aquela mãe não abriu mão do filho com as 2 pernas. Esta noite eu venho aqui para lhe dizer: não abra mão da herança recebida. E profetizo para você, como profeta neste altar esta noite: Deus te deu e é teu. A mulher adúltera não vai levar, a prostituta não vai levar, as drogas não vão levar, a falência não vai abaixar as portas. Levante a tua mão e glorifique ao teu Deus esta noite, porque Deus tem compromisso com quem não abre mão da herança recebida. Segura, Deus te deu, é seu. Deus te confiou. Xarabacalamashandaraia. E ninguém vai levar. Glória a Deus. Receba graça esta noite. Receba unção esta noite. Receba poder de Deus esta noite. Se agigante esta noite. E segure aquilo que Deus te confiou. Deus tem compromisso com quem não abre mão da herança recebida. E eu concluo dizendo: Deus tem compromisso com quem
não erra o endereço. Deus tem compromisso com quem não erra o endereço. Aquela mulher poderia ter ido às organizações governamentais. Aquela mulher poderia ter ido ao rei. Aquela mulher poderia ter ido àqueles que tinham recursos. Mas ela não foi. Ela sabia que Eliseu não tinha recursos. Mas ela não errou o endereço. Ela foi no endereço certo. Glória a Deus. Deus tem compromisso com quem não erra o endereço. Você poderia estar em outro lugar, mas não está. Você acertou o endereço. O endereço é aqui. O endereço é Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem, ainda que a terra ruja e os montes se perturbem, ainda que os mares se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada. Deus a ajudará ao nascer da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima carros no fogo. Trouxe você aqui hoje para te dizer: aquieta-te e saiba que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você não errou o endereço. Você não errou o endereço. Aleluia. Segure a mão da pessoa que está aí ao teu lado e diga para ela: você está no endereço certo. Você está no endereço certo. Tem milagre. Tem milagres. Ei, comandagarabachandaraia. Você está no endereço certo. Tem milagres. Deus tem compromisso com quem não erra endereço. Aleluia. O Espírito de Deus está nesta casa. Aleluia. Eu estava dando atendimento pastoral quando a irmã Rose Yamamoto entrou no gabinete. Ela trouxe para mim um documento, um diagnóstico médico dizendo que ela estava com hepatite. Aquela hepatite que leva à morte. E ela em pranto, em lágrimas. Ela disse: pastor, o senhor sabe que eu sou a única provedora da minha casa. Meus filhos, meus netos. Pastor, eu vou morrer. Eu abri a Bíblia, li os salmos para ela e disse: vai em paz, Rose. Ela levantou chorando da cadeira, pastor Carlos, e saiu.
Quando ela pôs a mão na maçaneta da porta, o Espírito Santo me disse: covarde. Ela veio buscar socorro, está saindo desesperada. Eu dei um salto da cadeira e disse: Rose, volte aqui. Me dá esse documento, me dá esse exame. Ela me deu o exame, eu disse: dobre os joelhos. E começamos a orar. E o céu veio naquele gabinete. A glória encheu aquele lugar. Eu recebi graça e disse: levanta-te, curada. Ela olhou para mim com o rosto banhado em lágrimas, ensaiou um sorriso e saiu andando firme. Dias depois, eu recebi a Rose de novo. Ela entrou sorrindo, pegou o documento e disse: pastor, olha aqui. Eu abri. Negativo, 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 negativo. Aleluia, Deus é maravilhoso. Deus tem compromisso com quem não erra endereço. Você está no endereço certo esta noite. Você está no endereço do milagre. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Deus tem compromisso com quem tem atitude. Deus tem compromisso com investidores do reino. Deus tem compromisso com quem não erra endereço. Deus tem compromisso com quem crê em milagres. Tem alguém além de mim que crê em milagres aqui esta noite? Levante a sua mão. A mulher creu. Ela buscou vasos. Ela pegou o azeite. Ela começou a verter o azeite. Tem milagre aqui esta noite. Tem milagres aqui esta noite. Tem milagres aqui esta noite. Eu quero que você feche os teus olhos agora. Deus vai marcar os 90 anos da Assembleia de Deus em Cubatão com milagres. Com milagres. Com milagres. Se você pode, levante suas duas mãos aos céus. E ao som do teclado, adore a Deus. Adore. Abra tua boca agora. Você que é batizado com o Espírito Santo, comece a adorar em línguas. O azeite está sendo derramado. O azeite está sendo derramado. Estou percebendo o derramar do azeite aqui na tribuna. Nos obreiros. Aqui à minha direita. À minha esquerda. Na galeria. Oh, é noite de milagres. É noite de milagres. Deus tem compromisso contigo. Deus tem compromisso com a Assembleia de Deus em Cubatão. Deus tem compromisso. Oh Pai bendito,
esta noite, em nome de Jesus, eu ministro milagres agora. Caroços, nódulos desapareçam, artérias sejam desobstruídas, musculatura do coração seja renovada, ossos sejam tocados agora. Shemai oe palavassuri me calabai. Madres se abram agora. Eu chamo a existência o que não há, como se já houvesse. Pela fé, receba o teu milagre agora, em nome de Jesus. Dê um abraço em alguém e diga para ele: Deus tem compromisso com você. Deus tem compromisso com a história das Assembleias de Deus em Cubatão. 90